Salve, salve, pessoal. Boa tarde. Hoje eu estou fazendo essa transmissão aqui para fazer uma análise, né, algumas reflexões, compartilhar algumas reflexões. Tem dois pontos que eu queria destacar nesse vídeo aqui. Um deles é que finalmente eu vou conseguir apresentar, pelo menos de uma maneira introdutória, um livro, né, um pedaço, um trecho, né, de um livro que eu acho muito importante para quem se interessa em estudar e compreender esse momento que a gente está vivendo tão desafiador, né, para compreender certas convulsões de ordem psicossocial envolvendo a rede, envolvendo as tecnologias de comunicação digitais e tal. Que é um livro do Augusto Boal, muito bom, eu vou colocar aqui para vocês. E o outro tópico é dos ataques cada vez mais constantes que estão ocorrendo em escolas, né, resultando em morte, resultando em terror, resultando em muita dor para muita gente, medo, né, e uma interrogação sobre o que é isso, né? Isso é um grito, está se manifestando alguma coisa muito grave, muito séria através desses atos, né? Pois bem, primeiramente, já que eu citei aqui o livro do Boal, eu aproveito para comentar o seguinte. É com alegria, né, já que eu estou falando aqui do livro do Boal, um livro muito bom, é com alegria que eu comunico que um mês e meio, no máximo 2 meses, finalmente vai estar sendo lançado o meu livreto, coletânea, de 9 artigos que eu tenho sobre a temática das convulsões fabricadas por agências, por ofensivas de guerra híbrida, por operações psicológicas visando tomada de poder. Eu já tenho há alguns anos feito trabalhos aqui no YouTube, foi uma opção minha deixar os vídeos registrados, a série Arquitetura do Caos, finalmente vai ser publicado pela editora Filoxar, né? E eu vou, uma semana antes, mais ou menos, eu vou lançar aqui, convidando o pessoal, o título do livro é Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas e Manipulação Digital. Tá? Pois bem, vamos então, aqui eu vou mostrar para vocês que livro é esse, deixa eu colocar aqui em tela melhorzinho. É esse livro aqui que hoje eu vou mostrar algumas passagens, tá, que nos interessam para relacionar com esses atos de atentado, né, que tem ocorrido nas escolas. Esse livro do Boal é muito, muito, muito bom, recomendo muito. A Estética do Oprimido, ele, se eu não me engano, foi lançado em 2008, né? Nós perdemos o Boal, salvo engano meu, ele passou no ano seguinte, né? Eu recomendo muito esse livro, gente, no meu caso, por quê? Além do livro ser excelente, né, a aproximação, inclusive, que o Boal faz com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, levando para o campo do teatro, com a inovação, com a criação que o Boal nos oferece, né, com o seu teatro revolucionário. Eu, inclusive, tive a alegria, o prazer de trabalhar um pouco com o Teatro do Oprimido, na Casa das Palmeiras, na época da Nise da Silveira, né, durante um tempo. Tem aqui no portal, inclusive, um documentário feito pelo pessoal da ECO, da UFRJ, tal Boal dando um testemunho, eu também na época, e 2 ex-pacientes da Nise da Silveira. Pois bem, esse livro, eu recomendo muito ele, também para o pessoal que tenta entender justamente isso que eu anunciei aqui do meu livro, do meu estudo, parte do meu estudo aqui sobre psicopolítica, aqui no canal, que essas modalidades de desestabilização, né, de governos, principalmente de nações não soberanas, né, porque é o caso delas serem vulneráveis. Muita gente talvez tenha dificuldade de compreender quando se apresenta isso só pelo guarda-chuva de uma guerra híbrida, por exemplo, que é um dos conceitos, mas não é o único, né? O ideal é que a pessoa faça uma aproximação interdisciplinar com os campos que envolvem esse tipo de abordagem, que é o da psicologia, a psicologia usando estatística, psicometria, a psicologia comportamental, psicanálise também,
ciência da computação, teorias políticas e o pessoal da comunicação, né, da publicidade. Principalmente naquela fronteira que nós trabalhamos um pouco aqui também, que é a neuropsicologia da propaganda. Tá? Então, dada essa dica, esse livro do Boal, que nos interessa, que a gente vai ver aqui hoje sobre esses acontecimentos, ele antecipa, de uma maneira impressionante, o que o Boal chama, na época, isso 2008, da futura guerra, seria a guerra da desinformação. É notável isso, 15 anos atrás, né, 5 anos antes das denúncias que o Edward Snowden fez em fuga, lá em 2013, né, enquanto o Brasil fervia no seu junho aqui, o pessoal que foi para a rua, muita gente batendo cabeça, inaugurando, né, se lançando pela primeira vez, né, em manifestações de rua grandes, e aquilo ali foi uma coisa muito perigosa e acabou guinando para um lado, ajudando a desestabilizar o governo de Dilma Rousseff. Então, o Boal ele vai apresentar nesse livro 2 capítulos, antecipando o que seria essa guerra da desinformação, envolvendo a estética, aí, no caso, bem compreendida no seu sentido mais profundo, ligado à aesthesis, né, do grego sensação, ou seja, dos sentidos. Né? A desinformação como uma estratégia de fabricação de um certo caos, de uma desorientação, usando o assédio com violência contínuo dos sentidos. O outro aspecto que o Boal também fala no livro, que é muito interessante, é sobre invasão de cérebros. Nós vamos falar de uma maneira breve e também com rigor aqui. Vamos dar uma olhadinha, então, na primeira das matérias, né? Deixa eu remover isso aqui, essa imagem. Da primeira das matérias que eu separei, para a gente começar a lançar um olhar sobre isso que está acontecendo com frequência, né, nas escolas, não só nas escolas, né? A nossa sociedade é uma sociedade que vive na violência. Mas tem algo acontecendo nas escolas, né? Tem algo de muito grave acontecendo com alunos, implicando professores e toda a equipe pedagógica, toda a equipe da área escolar que é afetada por esses acontecimentos. Vamos dar uma olhada, então, na primeira matéria? Então, vamos ver aqui. Essa é a primeira que eu selecionei, porque ela veio no rastro logo da eleição do ano passado. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com isso. Foi um rapaz jovem, né? Eu achava que tinha 17 anos, aqui na matéria fala 16, que ele promoveu um ataque lá no Espírito Santo, numa escola, né? E ele fez um ataque a tiros na escola pública, lá em Aracruz, 3 pessoas mortas, né, e 11 pessoas feridas. Né? É uma coisa de proporções muito grandes. Né? 4 dos feridos, entre os 4 feridos, tinha uma criança, e na época, internados em estado grave e tal. Esse rapaz era um ex-aluno, né, 16 anos de idade, transferido, né, em junho do ano passado, de uma escola estadual, filho de um policial, e ele foi preso, foi apreendido, né, como suspeito, claro, né, um procedimento que se faz antes de qualquer indiciamento e posterior ação julgamento. Encontraram com ele materiais nazistas, né, suástica, símbolo nazista, foram recolhidos na casa dele, né? Ele não foi pego na hora, agora estou lembrando, estou lendo a matéria, ele não foi apreendido na hora, né? Ele entrou na escola, os especialistas nisso, que não é o meu caso, disseram até que uma postura de uma ação tática, né? Com um revólver, como se soubesse exatamente o que estava fazendo naquele ataque. Enfim, esse aqui é um dos ataques, né? E o outro que eu selecionei
já é nesse ano nosso aqui, em 13 de fevereiro de 2023. Esse caso aqui de um jovem que jogou uma bomba numa escola, né, também é um problema, um ataque envolvendo material com imagens do nazismo, né? O rapaz tinha uma suástica no braço, provavelmente amarrado, não sei, pintado, enquanto atirava as bombas caseiras num prédio onde funcionavam duas escolas, na cidade de Montemor, em São Paulo. Na narrativa, né, do fato aqui, o rapaz não tinha intenção de matar ninguém, né? E aí vem o relato da família, que dói também, né? A gente corta o coração de todos, né? Os que perdem vida são feridos, os familiares também, né? E a mulher vai contar para a polícia, né, que ele percebeu que o filho saiu de casa, usando o carro dela cedo e tal, vem toda a narrativa de como é que se deu o ataque, né? Pois bem, o outro caso que eu separei, já mais recente ainda, esse talvez fique mais fresco na memória, que foi na semana retrasada, se não me engano, que morreu uma professora. Essa professora, inclusive, ela tinha entrado já com 58 ou 60 anos para o serviço público, como docente, né? Um fato que comoveu muito, inclusive a dedicação dela e a brutalidade do caso. Ela morreu e cinco pessoas ficaram feridas, foi lá em São Paulo isso. Né? Foi um ataque a facadas, com faca também, uma escola estadual também. E esse rapaz tem 13 anos de idade, vejam só vocês, né? Do oitavo ano, na oitava série, de manhã isso. Né? E por último, aqui, que eu separei 2 dias depois, é só uma, inclusive, matéria do Globo, estou usando aqui a matéria do Globo, que me chamou a atenção, porque deixa eu só diminuir essa matéria aqui, para poder fazer um comentário. Essa última, que as pessoas, professores envolvidos no trabalho da escola, comentam que eles estavam assustados com a possibilidade de polícia nas escolas, que os estudantes estavam assustados e tal. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, salvo engano, teve a implementação de botão de pânico, e, pelo que eu li, né, um treinamento que seria dado a docentes e pessoas de escola em casos como esse e tal. E a matéria ali destaca a reação de estudantes, né, e de profissionais da área, contrários, né, no que eu também sou contrário, né, que eu creio que não, a resposta não deve ser essa, né, isso não é uma solução, né, muito embora gere muita insegurança, né, para além da comoção, da profunda tristeza e do medo também, mas assim, a polícia, a escola não é um lugar de polícia, né? Aí eu vou botar de novo, então, aqui, para a gente ver, né, uma vez que eu comentei isso. Então, aqui, era essa página, né? Aqui eu disse, os professores, alunos, criando grupos, comentando para se proteger, enfim, assustados, mas não querem PM na escola e tal. E esse realmente não é o caminho, como eu já comentei, né? Deixa eu tirar isso aqui. O que eu acho que tem? Nós temos um problema muito grave. Na estrutura da educação pública aqui do Rio, do Estado, nós não temos psicólogos. Né? Há uma carência absoluta de psicólogos. O Estado teve em seus quadros concursos para professores, para docentes, psicólogos, ou seja, encarregados de dar aula de psicologia da educação. Eu não sei se tinha outra matéria, para os cursos normal, né, curso de formação de professores. O último, se não me engano, foi em 2010. Eu fiz um, fui aprovado, não fui chamado, em 2007. Eu sou docente de filosofia, mas eu também sou graduado em psicologia. Então, eles não têm. E não tem psicólogos em escola. E esse, do meu ponto de vista, é um grande problema. Problema imenso. Né? Por que eu digo isso? No caso do ataque desse, para quem pensa sempre aquela solução que eu chamo de solução alopática, né? Fazendo uma alusão à medicina,
uma certa crítica, né, de tratar com o remédio contrário, né? Ou seja, pontualmente um problema, em vez de fazer uma investigação das raízes, eu não digo da origem, que eu acho que é uma coisa complicada, mas das raízes de um problema, como é esse caso, né? Tem alguma coisa em erupção, né? Numa escalada de anos, né? O ensino sendo precarizado, como já foi o campo da saúde, e não temos profissional da saúde mental. Estou citando aqui psicólogos, psicólogas, que mais comumente se vê na área da escolar, né? Caso alguém não saiba, por exemplo, na faculdade de psicologia, na época que eu fiz, um dos estágios que eu obrigatoriamente tive que fazer foi de psicologia escolar, né? E nós não temos. Então, esse é um ponto grave, né? Muito grave. Para pontuar, eu dou o exemplo de uma das escolas que eu dou aula, que é um CIEP 303, do Ayrton Senna, em que nós lá, desde 2018, 2017, né, uma iniciativa minha, mas que foi acolhida pela equipe docente e pelas direções, principalmente essa, que lá está desde 2017, era fazer, além do acolhimento normal, né, fazer palestras grandes, bate-papo sobre harmonia psíquica, caso de depressão, tentativa de suicídio, bullying. Então, era uma maneira de a gente ter um canal, criar um canal de conversa, né, para que pudéssemos, enfim, trocar ideias sobre isso. A gente faz lá, mas eu não posso responder por todas as escolas. E isso feito sem que eu esteja, no caso, participando disso, mas como docente de filosofia, que por acaso é formado em psicologia, psicólogo do campo da saúde mental, não como alguém que foi concursado, né, enquanto servidor da área da psicologia. Então, esse é um alerta que eu jogo nesse momento que estamos discutindo, né? Teve a suspensão ontem dessa aplicação da reforma ou da deforma do ensino médio, que seja pensado logo que possível esse aspecto, que é muito grave e que seguramente poderá agir, pelo menos a médio prazo, longo prazo, nessa problemática que está aparecendo também nas escolas, né? Então, vamos lá. Agora eu vou passar para o segundo ponto que eu disse desse vídeo, para a gente se encaminhar aqui para a etapa final dele, que é colocar aqui o slide que eu vou fazer de uns trechos do livro do Boal, que tem um dos capítulos chamado A Invasão dos Cérebros, né, muitíssimo interessante. O Boal vai tratar de um problema que sofremos aqui no Brasil, né? O Brasil colonizado culturalmente, inclusive, ainda tem estrutura de colônia, erigido em cima da mão de obra escrava, da exploração. Agora, nós sofremos também com a colonização digital, né, que, entre outras coisas, mas não somente, se expressa, né, nesse domínio de big techs estrangeiras, predominantemente estadunidenses. Elas controlam praticamente tudo, inclusive o lucro de canais que ficam um lutando contra o outro, se estapeando, disputando o público, né, por verbas que essas grandes big techs ficam podres de rica, manipulando a mente de usuários, de navegantes, com as suas propagandas dirigidas, né, também por meio das receitas algorítmicas. Pois bem, essa pequena introdução é para ver que o Boal aqui vai falar da invasão de cérebros como um programa baseado numa invasão, digamos assim, cultural, estética, envolvendo o entretenimento e as comunicações, uma invasão do qual nós fomos alvo ao longo de décadas. Para o pessoal que acompanha o meu trabalho aqui, isso vai de encontro, casadinho, com aquele estudo que nós estamos construindo há anos sobre aquela escola de propaganda poderosíssima do Edouard Bernet, o sobrinho do Freud, e do Jacob Bernet, filólogo, especialista em catarse, e que, ao longo de décadas, culmina no que hoje, né, para quem não sabe,
há pouco tempo, Cambridge Analytica, SCL Group, a Pension, trabalham, né, com avanços prático-teóricos do Bernet. O Boal vai abordar isso de uma maneira muitíssimo bacana, pegando a questão da estética, né, o olhar do teatrólogo, dizendo o seguinte, veja só, ele fala assim, todo estímulo sensorial violento, ele obscurece, atinge, né, qualquer forma de pensamento, ou seja, ele está tocando na questão da desorientação. Um exemplo óbvio, qualquer um de nós sabe, inclusive nos referindo ao horror desses ataques, né, jovens participando com bombas e tal, uma bomba que explode do nosso lado, a gente fica perturbado até para fazer uma soma básica, mínima. Né? Se um clarão de luz atinge os nossos olhos, né? Ou se um som violento pega os nossos ouvidos, a gente fica perturbado, desorienta. Né? E ele faz essa introdução aparentemente óbvia para entrar na violência usual de filmes e séries de TV, né? O streaming também tem e tal, e que por décadas, né, nós importamos isso, levando ao espectador medo e desequilíbrio emocional que se assemelham no olhar do Boal aos primeiros meses de vida do bebê, diante de um espanto que lhe causa o mundo. O Boal vai fazer essa comparação, né, de que esse massacre desse tipo de estímulo, né, faz uma aproximação no nível da perturbação. E ele continua, né, que no olhar dele, sobre a perspectiva dele, esse longo projeto, essa longa invasão cultural dessa indústria de entretenimento, né, de cinema de séries, e de filmes, e de imagens, e de propaganda, estou dando aqui o salto que eu comentei antes, né, visa reproduzir a impotência infantil para que as suas vítimas, né, todos os espectadores, estejam à sua mercê, assim como os filhos e as crianças estão à mercê dos seus adultos, dos seus responsáveis, daqueles que estão, de um certo modo, em algum momento da vida, respondendo por eles. O Boal vai dizer que essa infantilização do espectador é perigosa porque ela vai colocar no cérebro passivo um mundo virtual que é fabricado pelos donos dos meios de comunicação, né, com os seus valores e interesses. Faço uma pequena pausa aqui para chamar a atenção para o seguinte. Né? Vejam que não é por acaso que eu coloquei esse texto do Boal, estou fazendo esse salto, não sei se todos estão conseguindo pegar de primeiro o que eu estou aproximando, mas porque não só essas séries, ele está se falando aqui de anos e anos e anos de seriados, de novelas, de filmes, né, com uma tendência assim, espetacular, foram cativando gerações nossas. Né? A gente está falando aqui, eu estou com 56, seguramente geração dos meus pais, seguramente, que teriam hoje 90 e poucos anos, pegaram isso, década de 50, 60, mais ou menos, entrada da TV, né? E tal. Pois bem, se a gente passar aqui para o slide 2, é o seguinte, a invasão de cérebros, que é a expressão que ele usa, vai ficar clara a abordagem no seguinte. Olha que coisa legal, gente, o Boal falando aqui, que é a mesma tática, né, estratégia, que se usa para invadir um país. Né? Olha que legal, ele não fala em guerra híbrida, tá bom? Ele não está tocando em guerra. Isso é 2008. Atenção, inclusive eu vou deixar na descrição para download o Manual dos Mariners, é um dos mais antigos que eu conheço, que trata das guerras assimétricas, que é um manual teórico de militares de guerra híbrida para os interessados, que queiram se aprofundar enfim, né, e começar a enxergar um pouco melhor a complexidade desse conceito multifacetado. Pois bem, ele vai dizer o seguinte, a mesma tática que se usa para invadir um país, ou seja, primeiro bombardeios, ataques, tanques, tiros, né? Classicamente a gente via. Antes que entre em ação a infantaria de ocupação, primeiro TV, cine, poderíamos dizer até, recuando um pouquinho, rádio.
né? Se a gente for pensar que, com os nazistas, a propaganda de rádio ela entrou num outro giro, né? O poder de alcance. Né? E ele vai dizer que o mercado depois vem atrás. Ou seja, a exploração também por colonizar culturalmente uma população da mão de obra, ela também está aí, né? Incutida nessa perspectiva de consumo e de manipulação, de precarização. Não percamos de vista que a visão do Bob é muito, muito, muito legal aqui. As emissoras de TV fazem o possível para manter os espectadores em seus cárceres privados, né? Provavelmente aqui ele está se referindo à Globo, penso eu, mas vamos lá. Uma das maiores emissoras brasileiras produz telenovelas e espetáculos de variedades, nos quais as perguntas aos participantes são sempre sobre os personagens das suas telenovelas, exatamente. Os atores, eles ficam falando de si, né? Nas entrevistas, programas dominicais, das suas participações, ou seja, a TV olha o seu umbigo e o sucesso, o quão é agradável, né? Se seguir a vida bem-sucedida desses personagens e tal. Bom, ele vai fazendo essa abordagem e ele vai entrar no que nos interessa mais aqui, pelo menos hoje, que são os personagens dos quadrinhos dos comics também, né? Durante anos e anos e anos e anos e anos, isso muito trabalhado com força aqui. São magníficos exemplos de gente fora da lei que, por conta própria, prende, castiga e mata sem julgamento. Organizações paramilitares, o clássico aqui a gente sabe, né? O pessoal que já está fazendo alguma análise com quadrinhos há tempos, Batman e Robin, fazem justiça pelas próprias mãos, né? Ele destacou, inclusive, um que eu nunca tinha me ligado assim, até porque eu nunca fui um leitor, deixa eu voltar aqui, um grande leitor de Mandrake. Eu acho que eu devo ter lido uma vez ou duas. Mas ele fala do Mandrake, que é o príncipe Lafundiário. Gente, isso tudo vai ficando. Né? Não vamos usar no subconsciente, subliminar, não, vamos falar inconsciente mesmo. Né? Isso vai nos adentrando pelos discursos, pela imagem, se torna corrente. E quando a gente vê, está nos nossos sonhos e está requisitando participação até nos nossos desejos, né? Nas manipulações das quais nós somos alvo e tal. Ele vai apontar que o Mandrake, um príncipe latifundiário, tem um escravo que é o Lothar, um personagem, junto com o Mandrake, que o Boal explica. O rei de uma nação africana que ele abandona para servir ao grão mágico, Mandrake. Boal complementa que é um odioso símbolo do colonialismo. Vejam bem, nessa segunda página, o Boal já está marcando, que eu acho muitíssimo interessante, essa questão do colonialismo, da colonização cultural, que a gente pode seguramente, pela época, já falar do digital. O Boal não está falando propriamente, mas 2008, gente, o ano que ele publicou isso foi o ano que, na minha leitura, sem nenhuma pretensão de ser dono da verdade, começa o projeto da ofensiva contra o Brasil com a espionagem dos HDs. Não com espionagem, mas com as notícias que já começavam a aparecer e já começavam a adentrar o imaginário, né, a cena da população brasileira de que algo ali estava acontecendo. O Brasil nos BRICS com pré-sal. Né? Isso está na internet, a sequência de episódios de 2008, para vocês verem. Ou seja, já tínhamos Facebook, o Orkut estava entrando para o seu declínio, já tínhamos Google, Gmail, o WhatsApp, se eu não me engano, foi no ano seguinte. Quer dizer, a grande rede, que a gente chama agora, com R maiúsculo, ela já tinha essa configuração, ainda não tão poderosa, né? Porque, em termos de tecnologia digital, é tudo muito rápido, e o Twitter, por exemplo, logo depois, mas já estava se apresentando já esse universo, né, da colonização digital, seguindo o rastro desse tipo de colonização que o Boal chama de invasão de cérebros. Né? Agora, sensacional essa página aqui, é brilhante, o raciocínio do Boal, as reflexões dele, que ele vai dizer o seguinte: as palavras não mudam de sentido, né? Ou seja, a linguagem não vai mudar de sentido ao sabor de suave brisa, mas sim na luta encarniçada pelo poder. Linguagem é poder, gente. Manipulação de discursos é poder. Desinformação como estratégia
usando linguagens, usando imagem, usando notícia falsa, que não é o caso, né? A gente não se interessa por fake news no sentido de notícia falsa, isso aí é um pedacinho do problema. É a instrumentalização da linguagem dos discursos na rede pelos campos de mídia e hipermídia que nos interessa, porque é isso que abala a população. E é o que o Boal está apontando. Palavra, linguagem é poder. Como teatrólogo, ele sabia disso, claramente. Né? A semântica é um campo de batalha onde palavras são troféus e armas. Nessa terra arrasada em democracia e liberdade, não se reconhecem as fisionomias que um dia tiveram. Não pode existir democracia onde não existem limites para a infinita riqueza vizinha da absoluta pobreza. Essa apropriação indébita de significados e significantes, proposital esvaziamento da palavra, olha isso, que legal, que interessante, que, podendo significar qualquer coisa, não significa nada. Exemplo atual? Comunismo. Mas eu sou a favor de que. Exemplo, tá? Uma discussão que eu tive em sala de aula outro dia, muito bacana, estava falando de cotas. Cotas no geral, de alunos do ensino público, por exemplo, para entrar na universidade. E aí, pessoas, nessa diluição ou transbordamento da linguagem, a gente pode ver o copo cheio, o copo meio cheio, o copo transbordando também. Comunista. Isso é comunista, tudo é comunista, porque é como se perdesse o sentido, perdesse o significado ou os significados para se diluir num tudo pode. Né? Isso, diversas palavras, né, no uso geral da linguagem, o Boal vai apontar o movimento. Né? Já não se sabe o que se diz quando se fala, já não se sabe o que se escuta quando se ouve. A língua falada e escrita torna-se obstáculo à comunicação, o oposto daquilo para o que ela foi criada. Sem exageros catastrofistas, estamos mergulhados na grande guerra mundial da desinformação. Augusto Boal, 2008, não está lançando mão do conceito de guerra híbrida, mas eu asseguro que, se vivo fosse, ele estaria interessadíssimo hoje, né, em se debruçar para poder avançar e pensar e refletir junto. Ele está citando aqui uma guerra mundial de desinformação insidiosa e subreptícia. Ou seja, aonde chegamos? Né? No link com as escolas, né? Que, na minha leitura, estamos assistindo, não é simplificar, prestem muita atenção, um convulsionamento, um refluxo de toda a violência, né? De toda a dominação nesse campo da propaganda, do entretenimento, com figuras violentas, com figuras distorcidamente apontadas como figuras heróicas que não eram, e que agora, pulando talvez uma geração ou outra, elas se apresentam numa sociedade em que jovens, né, com as facilidades que o mundo virtual oferece, de acesso a fóruns, a grupos, né, a salas de bate-papo e tal, não interessa. Eles já encaram, eles já encontram de frente o material. Não é que vai fazer exatamente só a cabeça deles, penso eu, mas que já vai de encontro ao que a geração anterior, muitas vezes, das famílias dessas pessoas, tal, já contaminada, já assediada, já violentada, sem ter ideia, talvez, né, do quão esteja violentada, já preparou o terreno para que esse sintoma social apareça. Vejam bem vocês, eu não estou dizendo com isso, tá? Eu sempre gosto de antecipar, que o mal entendido na grande rede é uma coisa muito fácil, até porque tem gente que busca e procura isso o tempo todo. Não estou dizendo com isso que não exista personalidades fascistas, né? Personalidades autoritárias, antidemocratas, enfim, o nome que a gente quiser. É evidente que tem. Não são poucos, é uma minoria, mas uma minoria barulhenta e perigosa. O que estamos, na verdade, que eu trouxe aqui esse texto do Boal, né, com a matéria para a gente pensar hoje, envolvendo escola, saúde
né? Educação e saúde, saúde mental, não por acaso, dois campos altamente atacados e precarizados, né? Para pensar com essas ideias, que é uma ideia da sensibilidade, é uma ideia dos sentidos, né? É a estética do oprimido, que pode ser pensada com uma pedagogia do oprimido, que pode ser pensada com as abordagens de dominação pensadas para colonizar e para manter sempre sob o domínio oprimidos, né? O Boal vai colocar abaixo dessa definição dele de guerra mundial de desinformação que ele acha que esse é o campo de batalha que a arte, né, deve entrar. A arte popular deve entrar aí. Evidentemente que ele não está dizendo que é a única coisa, mas a arte deve entrar com força. A arte entrando com força, pensa ele, pelo que eu estou entendendo, lendo o livro dele, teríamos a capacidade de usar, digamos, uma dieta de vida, não é nem um remédio. O remédio ele vai agir quando a dieta de vida não é possível, não é mais possível. Uma dieta de vida com a cultura nossa produzida para barrar, né, esse tipo de controle feito sobre as mentes, sobre as percepções, né, através do que se chama entretenimento e agora da comunicação em rede, né, junto com o entretenimento, que aparece nas diversas plataformas, nas diversas mídias, em suas diversas velocidades, em seus diversos formatos. A gente tem TikTok, tem agora até o áudio se ouve numa velocidade 2 e tal, tempo, não pode perder tempo, é 1,5 e tal, então está tudo muito diluído, recortado, né? Dificultando, inclusive, penso eu, que se possa enxergar com clareza, né? Embaixo ele vai continuar, aqui nos aproximando do fim do slide que eu separei, que a maioria dos filmes comerciais de inspiração hollywoodiana, sejam de que origem forem, tem só uma temática. Isso a gente vê em novela também, tá, gente? O direito pertence aos mais fortes, ou seja, é pela força que vem o direito. Isso é familiar? Lembra algo recente? Lembra algo que vivemos? Que sempre estão com razão. Esses que são os mais fortes e que têm o direito, eles também têm a razão, né? São o bem em sua cruzada contra o mal, né? Eu acho que o cidadão de bem que a gente vê toda hora estampado, matando esposa, namorada, batendo, arrastando as moças por rua, batendo criança, cometendo assédios de todas as ordens, se encaixam perfeitamente nesse tipo de definição, né, de exercício da sua superioridade suposta, que é o que está colocado, né? O sujeito se acha, a pessoa no direito, ela é de bem, ela tem a razão e ela é mais forte, né? Os que pensam diferente, ou seja, os que vão sofrer com isso, pensam em verdadeira democracia econômica, política, de classe, pedagógica, sexual, de gênero, todas. Boal não deixa de fora nenhum ponto aqui. Ele fala da luta de classe, ele fala da formação educacional, ele fala do direito à orientação dos próprios desejos, fala do gênero, fala da economia, fala da política, fala de tudo. Ou seja, essa é a balança que faz uma gangorra na opressão, né, dos que são do bem, que têm a força, né? O direito pertence a eles, são mais fortes, supostamente, né? Quando tem as armas do seu lado, para eles, melhor ainda, oprimindo os que vão, em tese, né, muitas vezes na prática, por algum período, ficar sob o seu domínio. Ele faz uma observação aqui sobre a Organização Mundial do Comércio, hoje não nos interessa tanto, vou passar para o último slide, que esse aqui faz um fechamento muitíssimo interessante, né? O Boal vai dizer o seguinte: não se pode ser pleno sem os fundamentos da educação, né? Vamos agora, parêntese pequeno, novo ensino médio, a deformação, essa aberração, né, que está suspensa, mas está em andamento, está em andamento. Saibam, hoje, isso não vai ser anulado por enquanto,
Não há sociologia nem para o primeiro ano do ensino médio, nem para o segundo ano do ensino médio. Hoje, não há filosofia para o segundo ano do ensino médio. Isso é um fato. Fora o resto dos problemas. Entendeu? Só para vocês saberem aqui um parêntese. Essa reforma, que foi totalmente retalhada, foi totalmente distorcida, ela foi imposta, né? Ela vai ter lá na nascente uma convocação a uma base da qual eu fiz parte em 2015, de contribuição para melhorias do ensino médio. Isso foi totalmente corrompido, distorcido e usado na direção de interesses de empresários do ensino, privatistas também, né? Entre outros. Foram 8 milhões, mais ou menos, de sugestões, né? Na BNCC, né? E que em 2016, 17, com Temer, né? 16, 17, depois de 18, já eleito Bolsonaro, isso vai tomar uma outra forma, suprimindo, por exemplo, filosofia e sociologia praticamente, suprimindo praticamente, não toda, mas se não for detido, ano que vem não haverá sociologia nem para o terceiro ano do ensino médio, nem para o segundo. Sociologia continua sem aulas para o primeiro, sem para o segundo. Isso é um desastre, fora o resto, né? Que diz Boal mais aqui, né? O Boal vai dizer o seguinte: sem uma ética de combate a todas as formas de opressão, por mais enraizadas que elas estejam na moral vigente. Nós não somos imorais nem amorais, somos antimorais naquilo que a moral do dia impede o florescer de uma ética da solidariedade, né? A Terceira Guerra Mundial já começou. Ele vai fazer alusão clara aqui à guerra da desinformação. É no campo do sentido e da desinformação. Parêntese meu. O conceito de guerra híbrida está ligado também a uma administração de percepções. Não é uma mágica, né? Não é um deep state que se reúne, olha, vamos lançar uma guerra híbrida. Não, não. Começa com estratégias de lawfare implantadas, violentas. Começa com quinta-colonismo. Começa com agentes políticos infiltrados, muitas vezes forças armadas ajudando. Começa com propaganda maciça sendo repetida diariamente, como capas de revista durante 2 anos. Esse presidente é corrupto, esse presidente e tal, esse partido aqui é corrupto e tal. Depois de um tempo, parte de uma população não tão politizada, ela começa a repetir isso. 2013, ninguém me contou, eu vi. Né? Eu fui em 3 ou 4 manifestações até eu perceber que tinha algo ruim, perigoso, e tinha, né? Até porque tínhamos escutado em 2012 um laboratório de filosofia da UFRJ, do qual eu faço parte, que um golpe estava se aproximando do Brasil nos mesmos moldes do Paraguai, do Lugo, né? O lawfare, o ruíço político, né? Um movimento de processo político. Então eu vi jovens, estavam na faculdade, lá bem mais jovens do que eu, 20 e poucos anos, estavam indo para a rua, era o primeiro momento deles. E não perceberam. Não é que eles fossem tontos, não é que eles fossem, como é que se chama? Ignorantes, não é. Não, eles não se deram conta de que todo um programa de manipulação para mostrar que um governo estava mais frágil do que se pensava que estava, né? Quem ia protestar, aquele governo não era o governo bom, foi a imagem que foi vendida, que estava em andamento, vindo de vários lados, né? Na sequência aqui, o Boal vai dizer o seguinte: a Terceira Guerra Mundial já começou, já estamos perdendo essa guerra subliminar, que não se manifesta apenas nas suas formas espetaculares e teatrais, com invasões e genocídios aos quais estamos assistindo pela TV e pelos jornais, mas, precisamente, através desses mesmos meios de comunicação autoritários e imperativos. Autoritários na sua intransitividade, imperativos quando nos obrigam a acreditar na mentira. Nós só poderemos nos defender dessa invasão dos cérebros usando armas de igual poder, com sinal trocado. A arte, ele já falou,
incluo aqui, temos que ter soberania digital. Não podemos ter soberania militar. Temos que alcançar uma soberania digital também no campo das comunicações. Temos que criar condições materiais para que a população possa desenvolver a sua própria criatividade e deixar de ser vítima passiva da comunicação, assumindo-se como seu agente ativo e transformador desde a escola. Segundo a teoria dos neurônios estéticos, eu nunca li, desconheço, mas, enfim, o restante eu sei por outra via, quando um ser humano é bombardeado diariamente com as mesmas informações dogmáticas repetitivas, sejam elas de cunho religioso, político ou esportivo, belicista, sexista, racista ou de qualquer ordem, essas informações, por absurdas que sejam, cravam-se em nossos cérebros, formam impenetráveis e agressivas coroas de neurônios fundamentalistas, que rejeitam qualquer pensamento contraditório e transformam suas vítimas em seres sectários da religião, do esporte, da arte, da política. Transformam seres humanos em estações repetidoras de conceitos que não entendem e de valores vazios. Pois bem, pessoal, então, conclusão aqui. Né? Conclusão de um problemão. Em relação a esses acontecimentos de violência, o caminho que eu vejo é que abra-se os cofres, né, para concurso público. Temos que revogar esse novo ensino médio horroroso, discutir mudanças que são necessárias no campo da formação dessa etapa fundamental, repito, fundamental da formação cidadã, inclusive, principalmente até, para os que vão entrar na academia, na universidade, para os que querem, porque o público principal que vai entrar lá, saibam, professores universitários, que eu sou também, é o público do terceiro ano do ensino médio, que vai ficar absolutamente mutilado, precarizado com uma mudança dessa ordem. Aproveitando que se reveja o estado precário das escolas no sentido de remuneração de docentes, no sentido da estrutura das escolas, no sentido de quadras poliesportivas, de laboratórios, de investimento até em pesquisa, para ensino médio também. Contratação de profissionais da área da saúde, saúde mental. Não há uma nação que se pretenda soberana, forte, sadia, com uma dieta de vida potente, que não precisa de remédio. Quando a gente tem uma dieta de vida potente, a gente pouco ou quase nunca precisa de remédio. Estou me referindo aqui a conhecimentos antigos da medicina hipocrática. Você deve ter um planejamento de conduta, um planejamento de escolhas, de ofertas. Né? Então, saúde e educação devem estar alinhadas e fortalecidas em investimento. Esse problema, né, discordando de alguns colegas, não é um problema da área da educação. Os jovens não estão deprimindo, se matando, se mutilando, porque a educação só não é isso. A saúde está precarizada, a saúde mental foi atacada, a saúde pública já está sendo alvo de ataque há muito tempo. Quem acha hoje em dia normal você trabalhar para ter saúde, se esquece de que o inverso, ter saúde para trabalhar, é que deveria ser o norte. Para trabalhar, a gente tem que ter saúde. E não a gente tem que trabalhar para pagar a saúde. A saúde ela deve ser uma pré-condição para o trabalho. Né? A preservação da saúde, o cultivo da saúde, o equilíbrio da saúde. Entende? E no momento que hospitais, por exemplo, vou dar um exemplo do estado do Rio, eu gosto de me implicar para que fique bem claro. Eu, quando tinha 7 anos, eu estou com 56, já a minha vida foi salva numa operação de emergência de apendicite. Minha mãe era docente servidora do Estado, professora do Estado. Eu fui operado no Hospital Servidores do Estado. Eu não sei como seriam as condições financeiras dela da época, uma emergência. Né? Nós não temos mais esse serviço. Isso é previsto pela Constituição Federal, a saúde. Nós temos ainda um SUS. Então, temos que lutar por isso também. Isso tem que estar presente na escola, representado em profissionais desse campo, que entendem, que conhecem a educação também. No período de pandemia, graças à generosidade, né, e à presença de colegas
professores, docentes, pesquisadores da PUC, nós tivemos apoio lá no CIEP, 303 Ayrton Senna, para um acolhimento num momento grave de desestabilização, inclusive psíquica. Né? Nós estávamos engajados aí, 2019, 2020, né? 21, pedaço 22 nisso. Online e dentro do que era possível, raramente presencial, mas online, suporte em grupos, com vídeos, com ações, né, de acolhimento, as pessoas batendo pino, né, o medo, porque aí vem uma vida precária, uma vida empobrecida, uma vida colonizada, uma vida oprimida, e o medo do pânico da morte daquela maneira horrorosa, que é a pessoa morrer com a Covid, no caso, pessoas sem ar, né, de que o ex-presidente fazia deboche, inclusive, né, na TV, ao vivo. Então, eu não vou dizer a solução, longe, imagino, quem sou eu para apresentar a solução, mas são medidas que eu tomaria. Né? Se a saúde ela quer ser preservada, como que a gente tem de bom, nosso SUS, deve haver investimentos, e a educação deve ser incrementada novamente com essa aproximação, né, de um olhar para a saúde do educando dentro das escolas. Esses acontecimentos eles estão ligados também a isso. E eu trouxe hoje, eu espero que tenha servido, e recomendo que vocês leiam esse livro, Estética do Oprimido, do Boal. Maravilhoso. Um ponto de vista de um teatrólogo, para não parecer que eu só trago textos de filósofos, de pensadores da psicologia, do campo das operações psicológicas. Temos aí um livro maravilhoso de um teatrólogo antecipando um pouco desse cenário que a gente vive atualmente, né, de uma guerra de desinformação, de uma colonização cultural e digital. Né? Eu acho que é isso, pessoal. Valeu aí quem me acompanhou, tá bom? A gente se vê em breve. Até.